Gostaria de, nesta hora, conversarmos mais uma vez sobre o assunto que estamos tratando nessa série de orações. Primeiramente, nós vimos os pedidos de oração. Depois, tratamos dos agradecimentos. Falamos sobre agradecer a Deus aquilo que Ele faz por nós. E hoje vamos tratar de um tipo de oração que nós chamamos de oração de confissão. Vamos ver Salmo 32, verso 5. A Bíblia diz assim: finalmente confessei a ti Deus, nosso Deus, todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Que texto, irmãos, profundo. Primeiro ele fala que nós devemos confessar apenas a Deus, mais ninguém. A oração de confissão envolve uma culpa que nós temos e que vamos a Deus e confessamos a Ele. Não devemos tratar o pecado como se fosse qualquer coisa. Se não o considerarmos como algo muito sério em nossas vidas, que atrapalha a nossa comunhão com Deus, não teremos a necessidade de confessar os nossos pecados. Só vamos confessá-los ao sentirmos que há uma barreira entre nós e Deus na nossa comunhão com Deus. Provérbios, capítulo 28, verso 13, a Bíblia diz assim: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Viu aqui? Quem confessa e os esquece, deixa de voltar àquela vida antiga, aquelas mesmas coisas que nós fazíamos, mas que agora, sentindo que Deus perdoa os nossos pecados, ao confessarmos a Ele aquilo que nós fizemos que o desagradou e que desagrada a nós também, nós então somos perdoados e alcançamos a misericórdia de Deus. Devemos também desenvolver um estilo de vida espiritual que nos torna sensíveis. O que é isso? Sensíveis. Nós percebemos que erramos, percebemos que pecamos e precisamos então confessar a Deus. O que falta é a sensibilidade para com o pecado. Devemos alimentar nossa vida com coisas espirituais. Isso nos fala pessoas prontas a resistir ao pecado. Podemos não pecar e isso depende do estilo de vida que nós vamos viver. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 121. Eu decorei esse salmo, muitas pessoas o sabem de cor, mas eu vou me ater apenas no verso 1 e 2. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso, meus amados, é termos a consciência de que devemos viver uma vida olhando para Jesus. O nosso socorro não vem de outra pessoa, não vem da igreja, não vem dos nossos conhecimentos, mas o nosso socorro vem do Senhor. A Bíblia diz: não fiquemos lançando a culpa nos outros. A nossa tendência é essa. Desde lá do Éden, a nossa tendência é essa. É preciso reconhecer que a raiz do pecado está em nós mesmos, está em mim.
e não em outra coisa ou outra pessoa. Enquanto estivermos lançando a culpa do pecado sobre outros, não teremos responsabilidade e não veremos a necessidade de confessar os nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Você é responsável por sua vida diante de Deus, não eu. Como você também não é responsável pelos meus atos, pelos que eu faço. Não. Eu sou responsável. E eu vou dar contas a Deus dos meus atos. Por isso que eu preciso confessar a Deus os meus pecados, aquelas coisas erradas que eu faço. Todos os dias, toda hora, todo instante nós estamos precisando de orar, confessando nossos pecados ao Senhor. Interessante também que devemos nos apropriar do perdão de Deus. A confissão é enfatizada na Bíblia porque é o único caminho para o perdão, o qual existe para nos proporcionar a paz com Deus. Não precisamos carregar a culpa sobre nossas vidas. A culpa pode ser tirada pelo perdão de Deus, perdão esse que Ele nos outorga por sua misericórdia, seu amor, através do sangue do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz assim, vamos ver, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e digno para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Conta-se que Leonardo da Vinci, quando estava pintando o quadro da Última Ceia, ele pensou no seu pior inimigo, aquela pessoa que ele mais odiava, que ele nunca perdoou, para pintar o rosto de Judas. Ele começou a pintar aquele célebre quadro, aquela tela que todo mundo conhece, da Última Ceia. Ele pintou os rostos de todos os discípulos. Quando chegou no rosto de Judas, ele fez um rosto terrível, cheio de ódio, cheio de ira. Mas, logo em seguida, ele foi pintar o rosto de Jesus. E Leonardo da Vinci não conseguia pintar o rosto de Jesus. Isso não é possível, eu pintei todos os outros rostos dos outros discípulos. Como eu não consigo pintar o rosto de Jesus? Ele parou, pensou, levou algum tempo refletindo e disse: eu vou voltar a pintar o rosto de Judas. Mas agora, pensando no rosto não cheio de ódio, não cheio de ira, e pintou o rosto de Judas como ele deveria ser pintado. E logo em seguida, Leonardo da Vinci conseguiu pintar o rosto de Jesus. Meus amados, que lição maviosa! Jamais iremos ver o rosto de Jesus como ele é, se nós estivermos odiando o nosso próximo. Mesmo que ele nos tenha feito algo terrível, mesmo que ele tenha feito alguma coisa que nos desagradou, nos prejudicou, não. Nós precisamos ver o rosto das pessoas, como Jesus vê o nosso rosto. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus, e com certeza Ele vai perdoar os nossos pecados, e vamos ter uma vida, então, a todo instante, tranquila, feliz, confessando os nossos pecados a Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes, Senhor, nós erramos, nós pecamos, mas nós esquecemos de ir até o Senhor e confessar o nosso pecado.
pedir perdão para os nossos pecados. Ó Deus querido, o Senhor nos perdoa a todo instante. Como fazemos coisas que te desagradam, mas o Senhor tem um coração perdoador. Dá-nos também, nosso Deus, um coração de perdão. Possamos perdoar aquele que nos ofende, nos persegue, nos maltratam, conforme a tua palavra diz. E que a cada dia possamos estar confessando nossos pecados a ti e pedindo ao Senhor perdão, misericórdia. E o Senhor nos dará, porque assim o Senhor nos promete. Em nome de Jesus. Amém.